pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Oceano em Foco. Hoje o episódio é sobre a operação, sobre o pessoal que faz tudo acontecer aqui na Hidromares. Num primeiro momento eu vou apresentar os nossos convidados, são 3 convidados que estão aqui na mesa, e depois a gente vai bater um papo e fazer algumas perguntas, tá bom? Então apresentando primeiro o Luiz Fernando, mais conhecido como Fernando, ou como Rosinha, que algumas pessoas conhecem. Ele é o nosso coordenador de operações internas. Aqui na minha frente tem o Rodrigo Sajiomo, mais conhecido como Sajoma, ou como Sergioma, enfim, cada um chama de um jeito. Ele é nosso analista de operações, atualmente, depois você vai contar um pouco da sua história. E aqui do meu lado a gente tem o Valdemir Santos, mais conhecido como Valdema, nosso auxiliar de campo. Então, vamos lá. Num primeiro momento eu vou fazer uma pergunta diretamente para o Fernando, tá? E aí depois a gente vai bater um papo. Fernando, você pode explicar pra gente como que é o setor de operações da Hidromares, como que ele funciona, quais são os cargos que a gente tem aqui? Bom, o setor de operações ele é a grande máquina da Hidromares hoje e é a maior equipe da empresa, né? Então, nosso diretor de operações é o Alexandre. Aí ele conta com alguns setores abaixo dele, que é o setor de operações externas, o setor de operações internas, aí tem o setor de TI, a parte de gestão de projetos e o QS SMA. Então a parte de operações externas é hoje coordenada pelo Francisco, que tem a equipe de campo, que é a equipe que de fato vai a campo executar as manutenções, instalações, etc. Tem a parte de dados, que é a parte de análise de dados, que é o pessoal que verifica a qualidade dos dados que a gente mede e que faz os relatórios, que faz o monitoramento o acompanhamento do nosso monitoramento em tempo real, e tem a parte de planejamento, que é quem de fato planeja as visitas, as manutenções, esse tipo de coisa. Tem a parte de operações internas, do qual eu sou coordenador, que conta com o setor de almoxarifado, instrumentação e o setor de oficina. Então toda a parte de configuração dos equipamentos, manutenção, o controle de compra de materiais, etc. E a manutenção das estruturas, confecção das estruturas, fica sob minha responsabilidade. Aí a parte do TI engloba o desenvolvimento de plataformas, né, do nosso Views, etc. E a parte de ciência de dados, que conta com modelagem numérica, com nosso sistema de previsão que usa a inteligência artificial e a nossa medição de dados. E também a parte de infraestrutura, fica sob gestão do Evandro. Aí tem a parte de gestão de projetos, que controla custos e prazos e etc., entregas dos projetos, que é a sob gestão do André. E a parte de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente, que fica sob gestão do Lucas. Então esse é o nosso organograma hoje, né? É a maior equipe da empresa, então dentro desses setores a maior equipe é a equipe de campo, da qual o Sajama faz parte como analista de suporte aqui e o Valdemir faz parte como auxiliar de campo, e que o nosso, que faz movimentar o nosso maior produto hoje, que é o Sismo, né? Então acho que é assim que é estruturado o setor de operações aqui dentro hoje. É a galera na linha de frente, né, da empresa, né? É quem lida diretamente com o cliente, né? Vai lá fazer os campos, né? Fazer a operação. Então é isso. Por isso tem um back-office bem grande também, né? Além da galera que vai lá, tem o pessoal que fica aqui dentro da Hidromares fazendo tudo acontecer no back-office, né? A gente tem um sistema que monitora todas as nossas estações em tempo real, então a gente tem um sistema que fica ali checando se as informações estão chegando, e a gente tem uma equipe, que é a equipe de dados, que é responsável por monitorar esse sistema. Então, diariamente, 2 pessoas se revezam para ficar lá conferindo se o sistema está operando, e se alguma estação está fora do ar, se alguém não está transmitindo dado ou se está faltando qualidade em algum sistema, eles reportam isso para a equipe de campo. Aí tem uma reunião com o setor de planejamento, com a equipe de instrumentação, para garantir se a gente tem o necessário para atender aquilo o quanto antes, e para garantir que a gente tenha isso para atender o quanto antes, e aí a gente de fato planeja, compra as coisas, hotel, reserva hotel, aluga carro, ou enfim, passagem aérea, o que for necessário para a gente executar essa manutenção, e aí então envia a equipe, avisa o cliente, etc., faz a manutenção e retoma os dados, preferencialmente dentro das 48 horas que a gente tem aqui para atender o cliente. Sim, é isso. Bastante etapa aí no meio do processo, né? Tá, beleza. Eu acho que vale a pena agora a gente pegar o Sajoma para falar um pouquinho, o Valdema também. Então, Sajoma, eu queria que você explicasse de forma resumida, tá? O que você faz aqui na Hidromares? Quais são suas funções?
Atualmente eu sou um analista de operações, como vocês falaram, dando um suporte remoto às equipes de campo quando elas estão em campo em alguma estação. Eu acompanho todo o serviço desde o momento que eles estão se deslocando até a estação até finalizar o dia deles. Enquanto eles estão se deslocando até a estação, normalmente eu vejo como que está a transmissão dos dados, se tem algum problema crítico na estação, para orientá-los de uma melhor forma para eles atuarem. A gente cria um passo a passo, a gente passa para eles exatamente o que eles devem fazer e ouvindo também a equipe de campo como está o momento deles lá na estação. Então, eu sou o ponto focal deles aqui dentro. Então, o que eles precisarem, qualquer tipo de coisa que eles precisarem aqui, eu tô como ponto focal, como um canal de comunicação para eles. Eu acho que é legal o Sajão falar um pouco, né, como que você chegou aqui, assim, porque você é um funcionário bem antigo aqui na empresa e é legal você passar um pouco do seu background. Como é que você chegou a ser hoje o nosso suporte de operações aqui? Até muito curioso a minha trajetória aqui. Eu comecei há 10 anos atrás na Hidromares como um auxiliar de campo. Eu fui o primeiro auxiliar de campo, auxiliando o primeiro oceanógrafo de campo, que é o Fernando, que está aqui do meu lado. Aqui é a primeira equipe de campo, hein? Foi a primeira equipe de campo. Quem desmatou os portos aqui, ó, fomos nós. Foi. E o que eu aprendi de todo o processo de manutenções, de configurações de equipamentos, de limpeza de cada sensor, que tipo de cuidados que a gente tem que ter com cada equipamento, foi com o Fernando, o Alexandre. Que bonitinho. Fernando, o Alexandre principalmente. Não foi para isso que eu pedi para você falar, hein? Mas já aproveitou, né? A gente aproveita para falar, e acho que é um fato que tudo que eu aprendi hoje, acho que é uma bagagem desses 10 anos, mas o começo, o início dos meus anos, os meus 2 anos e meio, foi como auxiliar de campo. E esses 2 anos e meio são fruto de muita interação, muito trabalho em equipe, e que hoje faz com que eu tenha essa bagagem para auxiliar as equipes de campo. Isso é muito importante. Depois que eu saí da equipe de campo, eu fui pro almoxarifado. Eu encabecei o início do setor do almoxarifado, organizando um pouco a casa, né? Naquele momento que não existia um almoxarifado de fato. Aí eu passei a bola para a Estela, a nossa encarregada hoje. Depois eu fui para a equipe de compras. Na equipe de compras eu contratava todo tipo de serviço que a equipe de campo necessitava e necessita ainda. Como o Fernando disse, né? Passagem aérea, hotel, carro alugado, barco, mergulho, qualquer tipo de, vamos supor, um içamento de carga. Então eu contratava todos esses tipos de serviço, eu fazia essas contratações desses serviços para a execução das faenas em campo. Depois disso eu fui para o setor de qualidade, encabecei a implementação do setor de qualidade aqui, implementando um sistema de gestão de ativos, tentando organizar também de forma sistêmica a nossa operação. A gente saiu de muitas planilhas de Excel para ir para dentro de um sistema, para deixar tudo registrado, fazer todo o nosso processo de operação dentro de um sistema organizado. Depois disso, eu voltei Não acabou ainda.
E depois disso eu fui pro almoxarifado de volta para a gente organizar um setor de logística, a logística que faria todo um processo de recebimento e expedição de equipamentos e materiais para os clientes e para as nossas equipes fora daqui da Hidromares. E esse ano de 2025, eu fui para o suporte remoto, suporte técnico das equipes de campo, que é uma outra área que eu também estou encabeçando aí para organizar, procedimentar tudo. Então você é Hidromares, né? Querendo ou não, você é Hidromares. Você participou de todos os setores, basicamente, só faltou o comercial. Eu achei interessante trazer esse histórico, né? Porque o Sajama é o maior povo que tem aqui, né? Ele que colocou um braço em todos os setores. Sim. Então, para essa tomada de decisão em campo, que hoje ele auxilia, é importante conhecer como funciona o processo de logística, de compras. Então, assim, ele tem na mão quanto tempo leva, basicamente, para que cada coisa aconteça, né? Então, o cara está em campo, o campo aqui vai ter que estender um dia, ele já toca o telefone, já sabe com quem vai falar, como que vai estender todo o processo. Então, ele consegue ter uma visão ampla de todo o processo para mapear qual que é a melhor forma de aquele campo acontecer, entendeu? Então, é por isso que a gente acabou alocando o Sajama nessa parte do suporte, porque de fato ele tem esse conhecimento, ele passou por todos os setores, tem uma vivência maior do que todos aqui nesse sentido. Legal. Sim. E uma coisa curiosa, é muito interessante, que nesse ano eu estou me desenvolvendo muito na área de avaliação de dados, né? Eu não sou nenhum especialista em análise de dados, mas com o auxílio da equipe de dados, para eu liberar a equipe de campo para sair de alguma estação, para dizer que aquela estação está ok após a manutenção, a gente tem que avaliar os dados para ver se esses dados estão coerentes com a realidade, e eu estou me desenvolvendo nesse quesito, né? A equipe de dados me ajuda demais nisso. Legal, bacana. Vamos passar pro Valdemar agora que tá quietinho aqui, não falou nada até agora. Conta aí pra gente o que você faz aqui na Hidromares. Conta aí. Bom, eu sou auxiliar de campo, né? Agora como grid, assistente de campo. Eu vou para campo, ajudo, faço limpeza dos equipamentos, né? Poxa. Faço muita coisa, muita força, né? Muita força que... Tem que tirar equipamento da água, carregar. Com bastante força, né? Que geralmente quando os caras falam em fazer força, chama o Valdemar. Mas também eu sou uma pessoa que tipo, eu gosto sempre de ajudando todo mundo, assim, né? E tal. Eu sempre ajudei, às vezes até setores que não tem nada a ver comigo, por exemplo, a Jo, ajudar a Jo a levar um lixo na caçamba, eu ajudo, trocar lâmpada. Sim. Já fiz bastante coisa assim e tal. Maneiro. Então é isso. Então já vou pegar o gancho para a próxima pergunta para você mesmo. O que você acha desse espírito assim, de colaboração entre as áreas, desse trabalho em equipe entre as pessoas aqui da Hidromares? Eu acho bastante legal, é bastante importante, que nem foi falado, né? Porque as áreas têm que estar falando a mesma língua, né? Vamos dizer assim. Porque às vezes a gente vai para campo, nem já aconteceu, sai daqui, a gente vê a previsão do tempo, fala que tá X, chega lá tá Y, né? Muda tudo, tem que ficar um dia a mais, a gente tem que estar ligado com o pessoal. Agora o Sajama que está com essa visão ampla, né? De passar para ele, um dia a mais de hotel, um dia a mais de mergulho, um dia a mais de barco. Então acho que essa união é muito boa para fluir, né? Para tudo continuar fluindo do jeito correto. Legal, bacana. Vou engatilhar agora em outra pergunta, tá? Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam na operação e o que vocês aprenderam com essas situações? Fernando, começa aí. Cara, assim, tô aqui há 11 anos, né? Então, desafio já passei muitos, assim. Eu acho que o primeiro sismo, eu vou falar basicamente do sismo e mais focado na operação, de fato, que é a área que eu atuo desde sempre, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei junto com o primeiro sismo, que de fato foi um sistema todo comprado fora, entendeu? Então veio tudo pronto, né? O Alexandre, o Gabriel, eles foram para os Estados Unidos, fizeram um curso lá, viram como aquilo funcionava, trouxeram tudo para cá, instalaram aqui no Porto de Santos. E aí o segundo sismo foi quando eu cheguei, né? Eu cheguei durante a instalação do primeiro e a minha proposta foi, cara, não vamos importar tudo de novo, vamos pegar o que tem, o que a gente sabe e fazer com o material daqui, entendeu?
Então, assim, a dificuldade toda foi traduzir o sistema que é usado no resto do mundo para o que a gente tem no Brasil, entendeu? Então, eles operam, por exemplo, com estruturas muito grandes, com barcos grandes, navios com guindaste, etc., que a gente não tem aqui, né? E assim, nos lugares que a gente tem, provavelmente a gente não tem a verba para trabalhar com aquilo. Então, a gente teve que simplificar ao máximo todo o processo de instalação e aquisição de dados. Então, aonde deu para reduzir custo, que é o que toda empresa quer, e onde deu para usar os mecanismos mais simples, a gente teve que desenvolver estrutura nova, fazer aqui, usar material mais barato, tudo isso para que a gente se tornasse competitivo no mercado nacional, que foi o que deu de fato uma expansão para o Sismo, né? Que a gente conseguiu conquistar o mercado assim. E então a dificuldade era transformar o que era feito lá fora numa coisa possível para o mercado aqui dentro. E aí assim, naquela época, no começo, tinha toda a ideia de desenvolver uma plataforma que atendesse todos os equipamentos, criar uma visibilidade para o cliente que atendia o que ele precisava de informação, pegar os dados dos sensores, que o sensor te dá um dado, mas ele não te dá uma variação de qualidade, entendeu? Então a gente tinha que analisar aquilo, a gente criou todas essas etapas que de fato possibilitavam ao cliente ter uma visibilidade do que estava acontecendo com confiabilidade, entendeu? Então, desde então, nossa missão é manter essa qualidade de dados e fornecer uma qualidade científica, a gente fala assim, né? O padrão de engenharia, vamos dizer assim, ele é um pouco menos restrito do que o padrão científico que a gente sempre adotou desde o começo da Hidromares. Então, todos os nossos equipamentos têm inclusive que a gente revende e tal, tem um rigor científico na medição, na qualidade de dados. E a gente tenta manter essa qualidade em tudo que a gente trabalha, assim. Então, esse aqui foi o maior desafio que a gente teve, foi de fato fazer essa tradução do sistema que é usado lá fora, porque a gente consegue fazer aqui dentro. Sim, sim. E o desafio de ser pioneiro nisso, né? Exato. A gente foi pioneiro em todo esse sistema, esse sismo que... A gente chegou a instalar sismo em locais que assim, o porto ainda não estava construído, entendeu? Então era um processo que eles não tinham nem a estrutura deles, entendeu? O escritório o escritório era um container, entendeu? E o resto era areia, então assim, a gente conseguiu instalar o sistema e monitorar em tempo real, etc. E a partir daí a gente desenvolveu todo o sistema. Então a parte de transmissão é controlada por nós, a parte de, todo o produto do sismo basicamente é controlado dentro da Hidromares. É isso que a gente tem como premissa para garantir que a qualidade final seja sempre a mesma. Sim. Eu fiz essa pergunta achando que ia falar uma coisa simples e do nada veio com a bomba de história da Hidromares inteira. É porque não é simples, entendeu? O processo todo é bem complexo, assim, é isso que de fato, às vezes, lógico, a gente tem as marcas que a gente representa, eu tenho representantes ao redor do mundo. E às vezes a gente comparava o nosso sistema e o pessoal falava, pô, mas vocês fazem um negócio muito mais simples, entendeu? É porque a gente de fato tem uma necessidade de simplificar isso. Então, por exemplo, quando é feita uma manutenção numa boia no exterior, vem um navio com guindaste, tira a boia toda e coloca em cima do navio e eles fazem a manutenção lá dentro. A gente aqui vai com uma embarcação muito menor, muito mais barata, a gente sobe na boia e faz a manutenção em cima da boia. Então a gente projetou uma caixa, né, a caixa ambiental, o quadro de comando, ele pode ser feita a manutenção usando uma mão só, porque a outra, o operador está se segurando na boia, está se usando ali para se manter, entendeu? Então a gente simplificou como o negócio é montado para que de fato tenha uma segurança maior e o cara consiga operar com uma mão livre, entendeu? A manutenção é simples, mas exato, o processo é simples. Grande de fazer o trabalho. Tem os riscos inerentes à função, certo? O Valdemir tá lá todo dia, eu já passei por isso, o Stajão passou. E assim, o cenário que o Valdemir tem hoje é totalmente diferente do que a gente tinha, entendeu? A gente veio de uma época que nem EPI era exigido, entendeu? A maré, se você pensar que naquela época a maré numa empresa gigante no Brasil hoje era um cara com uma régua que ia lá, entendeu? Não tinha de fato um sistema, eles não tinham nem ideia de como isso podia ser feito, então a gente que de fato desbravou esse mercado, entendeu? Então, muita inovação foi criada, a gente bateu muita cabeça, a gente montou estrutura dentro de apartamento sem nenhuma ferramenta, entendeu? Dentro de hotel. Cara, foi isso, assim, Então foi uma etapa que a gente passou, assim, que as dificuldades que a gente passou lá atrás são bem diferentes das que a gente tem hoje. Hoje a gente tem vários setores, por exemplo, que integram esse processo e tal, mas assim, a gente construiu isso ao longo do tempo, entendeu? Eu acho que essa pizzaria que você queria vai estar comigo.
Então já responde aí, quais são as dificuldades? No caso, essa dificuldade aí foi muito gigante, né? Deles. Então, eu cheguei pegando o bonde andando, né? A dificuldade que eu diria que a gente tem muito hoje, talvez condições climáticas, né? Mar, vento, chuva. E umas que teve até um pouco tempo atrás a dificuldade de acessar o próprio porto, né? Então a gente vai fazer o serviço para o porto e o porto não deixa a gente estar no porto. Né? É comum. É difícil isso, é muito. São muitas burocracias, né? Semana passada a gente ficou das 9 às quase 4 horas da tarde para conseguir chegar no equipamento, para tentar trabalhar. E porque muita burocracia de documentos, essas coisas. Acho que no meu caso, a minha dificuldade é essa. Não foi tudo isso que o Fernando passou. Não, mas Não, acho mais que simples, mas é muito válida. eu acho que essa imprevisibilidade que existe hoje na operação, cara, assim, por exemplo, a gente vai fazer uma estrutura, em algum momento, sei lá, vamos dizer, na pandemia aqui não tinha aço inox, entendeu? Então, acontece em todos os casos, né? E a imprevisibilidade climática é rotineira pra gente, entendeu? Então, semana que vem, inclusive, a gente quase não vai ter campo, porque o tempo exato. tá horroroso, né? Então isso acontece, por mais que você tenha uma previsão, né, sistemática ali e tal, ela ainda é uma previsão e às vezes não acontece, né? Então, às vezes você mobiliza o campo, pega um avião, chega lá e você fica 2 semanas parado porque não teve condição. E aí, seu Jominha, e você? Quais são as dificuldades? Conta pra gente. Eu acredito que hoje, na minha função de suporte remoto, aí, com contato com diversos setores, o maior desafio é lidar com a pressão que a gente sofre entre atender o cliente, conversar com a equipe de campo, conversar com a direção aqui e atender todo mundo de forma coerente, coesa, assertiva e rápida. E tranquila. Calma. Então hoje essa pressão que a gente sofre, a operação inteira sofre, é um desafio muito grande, porque a equipe de campo... E às vezes você não está com uma equipe só em campo, né? Tem mais de duas vezes. Sim, às vezes em uma semana tem 4, 5 equipes em campo. Eu também tenho auxílio das pessoas aqui, né? O pessoal da instrumentação, vocês, a equipe de dados também me auxilia no suporte, mas acho que o desafio nem é tanto, no meu caso, entender o equipamento, se ele está funcionando ou não, porque o equipamento ou ele funciona ou ele não funciona, ele está quebrado ou ele precisa consertar. Lidar com as pessoas é uma dificuldade muito diferente. Você tem que ter uma flexibilidade, um jogo de cintura. As equipes de campo estão ali com alguma dificuldade, por exemplo, de condição de mar. Eles precisam sair do local em meia hora, vai chover, mas ao mesmo tempo o cliente precisa estar com a estação no ar. Então tem todo um jogo que a gente precisa lidar, acalmar a equipe de campo, acalmar a nossa direção, acalmar o cliente. E você fica calmo ou não fica? Às vezes não. Maluco, mas né? acho que... Maluco. Calma não, maluco, né? Acho que o meu espírito de trabalho em equipe, acho que eu tenho uma coisa que eu aprendi muito aqui, é ter esse espírito de trabalho em equipe. E isso me ajudou muito a me ficar calmo, passar essa calma para as equipes, pegar todas as informações que eu reúno, né? Eu reúno informações, querendo ou não, eu não tenho essas informações todas na minha cabeça ou no meu computador. Às vezes eu preciso interagir com a instrumentação, interagir com a direção, interagir com a equipe de dados e reunir e passar isso de uma forma objetiva, clara e o mais simples possível, né? Então toda essa complexidade que o Fernando, que vocês estão falando, eu tenho que reunir essas informações de forma a afunilar isso, a informação, né? E de forma simples e calma. Então isso acho que é o maior desafio
para mim. E de fato, para quem está na frente do campo, né, para quem está de fato, por exemplo, tanto operando o campo, executando a manutenção, como quem está, enfim, de suporte ali, tem uma pressão que vem do cliente, né? Então, assim, o cliente precisa daquilo porque tem um navio esperando, ou porque o porto vai fechar, ou está fechado, enfim, tem um custo muito alto que está sendo impactado ali, né? E aí tem a pressão em cima do operador de campo, que é sol na cabeça o dia inteiro, ou então o cara está sem comer, sem tempo de almoçar, não tem condição de ir no banheiro às vezes, porque é de fato uma operação que não tem como parar ali. E tem a pressão interna, que é, se a gente não conseguir executar, a gente pode ser descontado nesse contrato, então também vai ter um outro problema. Cara, são várias fontes de pressão que tem que ser absorvidas ou distribuídas, mas de forma a não impactar, né? Então, o Sojama não pode passar, por exemplo, uma pressão financeira que ele recebe uma cobrança para o cara que está em campo, já sofrendo uma pressão psicológica e climática, vamos dizer assim, para ele tentar lidar. Então, assim, tem que administrar todo essa pressão para que você consiga executar uma tarefa em campo bem feita, que possa liberar o campo e, de fato, evitar a perda do cliente e maximizar os ganhos da Hidromares. Exatamente. A gente está em cima da baliza e, de repente, o tempo vira. Exato. Aí chovendo. Depende da chuva, só que começou a cair raio. Exato. Raio em cima de raio explodindo. O cair em cima da baliza, pô, mano, vamos descer. Você é o para-raio, você tem que sair. Você é o para-raio, vamos descer, vamos sair fora. E aí eu vou, daqui a pouco o Alexandre, nossa, não tem que voltar lá. Espera passar, tem que funcionar hoje, não pode ficar pra amanhã isso. A gente sair tipo 9 e 10 horas da baliza lá, mas tinha que deixar funcionando a situação. Esperar o tempo dar uma melhorada e tal, de segurança e tal, mas tipo, vamos continuar parar os raios, trabalhando né? Parar o raio. Tem sempre esse comprometimento, né, de fazer, cara, vamos de fato funcionar, com porque... chuva dá até pra trabalhar, mas com raio não dá, né? Aí a gente, mas fulano, espera ver se para, volta lá. A gente fala que o sismo é como se fosse uma câmera de ré, né? Até então todo mundo dirigia sem, mas uma vez que você passa a usar, fica muito difícil operar, porque é uma informação que de fato facilita muito a operação portuária, né? Você tem uma garantia da onde a corrente está empurrando o navio ou o vento está empurrando, então você consegue fazer a manobra com uma previsão de quais influências o navio vai acontecer, e isso de fato facilita muito a operação, né, do prático ou de quem de fato estiver usando aquilo. Sim. Então, os clientes atualmente, os clientes do sismo evitam operar se o sismo não estiver funcionando, entendeu? Posso até pegar um exemplo de um porto que não queria deixar o navio desatracar e entrar no canal do porto porque a nossa estação estava fora do ar fazendo uma manutenção na boia. Eles queriam, de qualquer maneira, que a gente entregasse pelo menos os dados em tempo real para eles saírem do navio, para eles garantirem que estavam seguros. A segurança da navegação em primeiro lugar. Hoje em dia, há 10 anos atrás, não tinha essa tecnologia. Essa demanda, né? Essa demanda. E hoje eles não querem sair com o navio sem os dados em tempo real. Então, teve uma situação que a gente não tinha condição de entregar em 5 minutos o dado na página do cliente, né, no aplicativo, na página web. Então a gente teve que correr de compilar os dados e enviar para eles. Digitar e mandar por WhatsApp, entendeu? Digitando por WhatsApp, enviando um print, algo assim, para o cliente falando exatamente como está a condição de onda, de maré, de corrente, para o cliente se sentir seguro para operar. Então, legal. E assim, falando um pouco da segurança também, né, tem a segurança da navegação, mas essa pressão da segurança da navegação não pode afetar a nossa segurança. Então a gente também, apesar de ter essa cobrança, a gente também só vai atuar se de fato tiver segurança, entendeu? Sim, então, é o que o Valdir falou, né? Vamos esperar, mas assim que diminuir a chuva e os raios, a gente volta, mas a gente tem que garantir a segurança da nossa equipe também. O pessoal que está lá de frente já tá numa situação complicada, tem que estar seguro pelo menos, né? É isso aí. E aí agora eu vou puxar, então, já que a gente está contando várias histórias, eu quero saber quem tem uma história engraçada, uma história curiosa, uma história diferente da Hidromares para contar pra gente aqui no podcast. Não pode cancelar ninguém, tá? Cara, quando veio esse assunto, né, todo mundo ficou falando, pô, tem que pensar em alguma história boa e tal, mas aí
parafraseando o Suassuna, ele falou, cara, história engraçada, história ruim, entendeu? História boa nunca tem graça. Ele falou assim, nossa, eu hoje saí de casa e ganhei alguma coisa, tá? Ou sei lá, me formei, fui promovido, tá bom, acabou a história. Então não tem graça, entendeu? Então assim, eu tenho algumas histórias assim, mas eu tenho uma muito boa que é na primeira instalação do sismo, eu nem estava aqui ainda, né? Então assim, foi o Eduardo, um grande amigo nosso aqui, que foi o primeiro cara que estava participando do campo para instalar o sismo, antes de tudo isso começar, né? O sismo ainda era um projeto, vamos dizer assim, E aí ele, por experiência da pessoal da área marítima e tal, eles passavam vaselina para proteger os equipamentos de corrosão, entendeu? Então, proteger polo de bateria, parte elétrica, etc. E por algum motivo ele passou vaselina na estrutura, só que aí a mão dele ficou toda cheia de vaselina e ele não tinha onde lavar em campo, entendeu? Então ele não conseguiu trabalhar mais, porque ele não conseguia segurar uma chave, não conseguia segurar um alicate e ele teve que parar a instalação porque ele ficou com a mão cheia de vaselina e aí acabou, entendeu? Ele não conseguia mais fazer nada. E, enfim, aí tem uma outra que eu já participei, que aí o Alexandre, o diretor nosso, tá junto, que foi a instalação do primeiro sismo nacional, vamos dizer assim, que foi com aqueles que a gente projetou, desenvolveu tudo, que foi inclusive no Porto Açu, né? Então, o Porto Açu não existia, basicamente era um escritório, né? Foi aquela época da transição que, enfim, o Ike tinha desenvolvido aquilo, aí foi barrado, aquela confusão toda, e aí eles estavam fazendo um estudo pré-construção de fato dos berços, então existia a baliza, a gente tinha que instalar o equipamento na baliza. A gente foi com um barco de madeira bem grande, porque lá o mar é bem agitado, etc. Então a gente não sabia direito como subir do barco para a baliza, né? Então foi uma passagem complicada. O Alexandre subiu, a gente passou o dia todo em cima daquela baliza, instalando o equipamento, parafusando, furando a caixa e colocando tudo lá. E assim, foi das 7 da manhã às 7 da noite, sem descer da baliza, sem comer nada, sem beber água, sem ir no banheiro, sem nada, em cima de uma barrinha de ferro, entendeu? E quando a gente finalizou, que o Alexandre foi descer da baliza, tinha o cabo do equipamento, o navio encostou, né, o barco encostou para ele descer e a defensa do barco enroscou no cabo do equipamento e puxou tudo para baixo. Então assim, às 7 da noite a gente tinha acabado tudo, recebeu o primeiro dado, falou vamos embora, o primeiro sismo a ser instalado, né, o primeiro sismo que a gente desenvolveu foi tudo pro fundo do mar. Que história! Essa história é trágica, na verdade. A gente saiu de lá, mas aí tem aquele ditado que quem tem um não tem nenhum, né? Então quem trabalha no mar a gente sabe disso, né? Quem tem um não tem nenhum. A gente tinha tudo reserva, mas nada montado. Então a gente saiu de lá às 7 da noite, descemos, pegamos um barco, fomos para um hotel, aí jantamos, né? Porque então ninguém tinha comido nada. Jantamos, fomos pro hotel, começamos a reconstruir tudo às 10 da noite dentro do hotel. Então imagina a gente ligando serra-copo, furadeira, serra. Nossa. O pessoal do hotel deve ficar muito feliz. Mas no dia seguinte, às 7 da manhã, a gente subiu lá, instalou tudo e aí sim foi um sucesso. Então deu tudo certo no final. E aí, uma história trágica, engraçada agora e bonita no final, né? Deu porque certo. Deu certo. E que envolve muita coisa do que a gente já conversou, né? Sim. Todo aprendizado. Todo né, aprendizado. Complexidade. A questão de simplificar as nossas estações, a instalação e a pressão que a gente tem para colocar para funcionar um sistema. Então, acho que envolve muitas das coisas, essa história envolve muito do que a gente já conversou. Agora a vaselina na mão ninguém faz mais, né? A vaselina foi a bolinha da Agromares, entendeu? Nunca mais usamos vaselina da Agromares. Lá no WhatsApp, eu não consigo mais trabalhar porque tô com vaselina na minha mão, vai ser ótimo. E aí, mais alguém tem alguma história engraçada? Se não tiver, eu vou colocar. Eu tenho uma que eu não sei se eu digo que engraçada, ou trágica, ou feliz, mas foi uma história que foi contada, não foi minha, não estava nessa história, mas foi contada e a história me marcou bastante assim quando foi contada. Foi lá no Maranhão, e através da nossa mãe, eu até me emociono de falar, porque quando fala de vidas eu fico emocionado assim. E como não conheço a pessoa, não conheço quem foi, mas o fato do que aconteceu marcou bastante a minha vida aqui no Hidromares. Fui fazer uma manobra no Maranhão, não foi eu que fui, né, que eu não estava aqui nessa época ainda também. E de repente estavam voltando para a terra e o barco mudou de direção, assim, do nada mudou de direção.
Aí o barqueiro viu um rapaz que estava tipo, se afogando, assim, mas era muito longe da costa, muito longe. Que lá levado pela corrente. Levou pela correnteza, estava muito longe. Aí eles foram atrás desse rapaz e não tinha mais nem força para subir no barco direito, assim. Aí conseguiram colocar o rapaz no barco, aí foram tentando acalmar ele, ajudar ele e tal. Pegaram o nome dele, se ele tinha um telefone de contato de alguém. Aí foi até o Pedro, né, que estava nessa situação, e o Pedro foi ligar para a família. Pô, a gente achou fulano aqui, como foi que achou? Começaram todo mundo a chorar dentro da casa, alguém tá ali, estava todo mundo na casa esperando notícia do rapaz e tal. Todo mundo chorar, que encontraram ele, daqui a pouco e não conseguia falar com a mulher, aquela gritaria. Aí ele, calma moça, calma, deixa eu falar. E achei que tinha encontrado só o corpo, né, morto e tal. Aí ele falou, não, pô, o rapaz ele tá vivo. Aí moça, o quê? Ele tá vivo, é mal que ele tá vivo. Tipo assim, e foi mal, tipo assim, eu acho que ficou muito emocionante pra mim. Eu acho que quando fala de, a gente às vezes, a gente sai pra trabalhar, a gente sai correndo risco de vida também, né? Que a gente pega um barco, não sabe se, dependendo de condições climáticas, se o barco vira, se, sim, né? Então, quando fala de vida, a história marcou bastante a minha vida no Dromares, né? Eu acho que é bom ser contado. Que bonita. Essa história eu nunca tinha ouvido, achei muito bom. E foi o Pedro mesmo que participou dessa recuperação aí. Nessa recuperação aí. Foi ele que contou naquele ano que foi feito 20 anos de Dromares. Que teve um evento aqui. Ele contou essa história, e de lá pra cá a história marcou a minha vida e eu conto, onde eu vou, conto pra todo mundo aqui. Querendo ou não, foi nossa, se nós não tivesse ali, passando ali, talvez esse rapaz não ia aguentar muito tempo, já estava sem força pra gritar, por exemplo. Então, se a gente não tivesse ali, se a Dromares não tivesse ainda naquele momento, talvez esse rapaz não estaria vivo hoje. Então acho que a Dromares participou de salvar uma vida. É isso. Legal. Essa história é boa mesmo. E aí, você Jominha, alguma história ou não? Vai pular essa? Assim, quando o Valdemar contou isso, eu lembrei de uma história meio engraçada. Lá em Suape, tava eu e o Francisco pra gente entrar no barco, a gente não conseguia acessar um trapiche, um pier ali pra entrar no barco. E aí o pessoal do barco falou que a gente precisava ir até uma jangada, tinha que passar a arrebentação das ondas para ir até uma jangada e da jangada para ir pro barco. E aí a gente estava na praia, ouvimos isso e a gente falou, o que a gente vai fazer, Chico? Aí o Chico, na hora, ele falou assim, mano, vamos ficar só de short, vamos ficar só de short para se molhar, coloca tudo na nossa mala estanque, nossas Pelicans, né? São umas malas grandes estanques. A gente colocou tudo lá dentro, menos a mochila com as coisas mais eletrônicas, computador que não cabia tudo, né? Então vamos deixar isso na mochila. E aí eu fui com a mala estanque e o Chico com a mochila para tentar passar a arrebentação. Aí quando as ondas deram uma acalmada, aí eu comecei a ir. Aí o Chico, vai você. Aí do nada apareceu uma onda, aí eu furei a onda com a mala estanque. Quando eu saí assim da água, olhei para trás, o Chico correndo para trás, porque ele não podia molhar a mochila. E ele ia tomar um caldo, né, da onda, ele voltou para trás e eu achei... Hoje é engraçado, né, mas naquele momento foi um momento muito crítico, porque a gente não tinha como chegar até o barco. Então, aquele dia, se a gente não fizesse aquilo, a gente não ia resolver, a gente não ia fazer o serviço. Mais uma vez, as condições climáticas afetando. E a gente chegou nadando depois até a jangada, era uma jangada mesmo, era uma jangadinha. Entramos na jangada e depois fomos pro barco. E foi muito engraçado, a gente chegou no barco todo molhado e bora pra faina. E todo mundo rindo um com o outro, assim, foi a primeira vez que a gente tinha feito aquilo.
E para eles era o normal, né? O pessoal lá no dia a dia, local, no dia a dia é normal você nadar até a jangada para ir até o barco. É isso. Acho que é isso. Então tá, gente. Muito obrigada aí pela presença de todo mundo. Vou encerrar aqui a nossa conversa. Muito obrigada aí para quem está assistindo e até o próximo podcast.